Olá a todos e bem-vindos a este vídeo patrocinado pela Squarespace. E hoje vamos editar uma página de forma simples e fácil. Como vocês podem ver, esta é a seção Meeting Drac, que foi atualizada de tempos em tempos. Como podem ver, já estamos além de março de 2026, então vou apenas adicionar a seção de São Francisco e áreas próximas na seção de concluídos, e eu sei que muitos de vocês foram me ver, então isso foi muito legal. Posso remover isso como evento futuro, pois esses detalhes não são mais importantes. A próxima evento do Meeting Drac, como vocês podem ver, é esta, mas agora há mais palestrantes. Então posso simplesmente ir em carregar arquivo e, com sorte, navegar até a pasta certa que contém a imagem relevante. Aqui está e, como pode ver, ele se ajusta automaticamente ao formato e tamanho da imagem. E agora posso adicionar uma legenda tudo na mesma caixa e tudo pronto para usar. Exceto, é claro, que acabei de perceber que era um link para os ingressos desta grande conferência de debriefing no dia 6 de junho. Então eu posso simplesmente entrar, selecionar e dizer não. Eu quero que isso seja uma URL, quero que isso seja um link e quero que ele abra em uma nova aba, salvar e está tudo feito. E isso vai literalmente atualizar no seu site. O link já funciona perfeitamente, tudo feito de forma simples com o Squarespace. Então, se depois de todos esses pequenos mini tutoriais que eu venho fazendo, você acha que poderia criar um site, talvez idealmente para fins de história naval, mas vai saber, talvez você queira por algum outro motivo, então acesse squarespace.com/drachinifel. Você pode obter um teste gratuito e quando estiver pronto, esse pequeno link vai te dar 10% de desconto no seu primeiro site ou domínio. Obrigado novamente a Squarespace pelo patrocínio. Vamos ao conteúdo principal. Prefixos de navios normalmente são uma maneira relativamente inofensiva de diferenciar um navio do outro. Ocasionalmente, eles são o estopim para alguns desabafos completamente insanos na internet, feitos por pessoas que aparentemente estão batendo o rosto no teclado e, muito raramente, há até discussões razoáveis sobre o uso deles. Então, o que são eles? Quais marinhas os utilizam e por que muitos historiadores usam prefixos para marinhas que nunca os usaram ou não os usavam na época? Hoje vamos focar nos prefixos dos principais navios de guerra, em contraste com os usados para navios auxiliares e civis. Senão passaríamos a semana aqui. A parte mais fácil é o que eles são. São um pequeno conjunto de caracteres que representam as iniciais de um título mais longo, que informa ao leitor quem é o proprietário do navio que será nomeado. Normalmente, eles têm 3 caracteres, mas prefixos com 2, 4 ou 5 caracteres também não são incomuns. Alguns dos mais conhecidos vêm das 2 maiores marinhas da história recente, a Marinha dos Estados Unidos, cujos navios atualmente levam o prefixo USS, e a Marinha Real, cujos navios carregam o prefixo HMS. Mas onde tudo isso começou? Pode surpreender saber que prefixos formais para navios são uma inovação relativamente recente. Na Idade Média, durante a Armada Espanhola e a maior parte das guerras anglo-holandesas, não havia sistema formal de prefixos. Isso ocorria por vários motivos. Principalmente, muitos navios de guerra eram propriedade pessoal do rei, da rainha ou do imperador, ou seja, de quem estivesse no poder. Alguns eram propriedade de várias cidades, cidades-estado ou estados como um todo. E assim, os navios poderiam ser conhecidos internamente dentro do país, por exemplo, como um navio real, mas externamente eles teriam uma variedade de designações, como navio de nacionalidade tal, ou seja, algo como navio inglês, navio espanhol ou navio hanseático, ou um navio pessoal, ou seja, uma referência poderia ser ao navio do rei Filipe ou à frota do rei Filipe. Mas qualquer termo usado poderia ser aplicado individualmente, coletivamente ou ser substituído por alguma outra designação. Por exemplo, o Henry Grace Adieu, nau capitânia da primeira marinha Tudor, poderia ser chamada de navio do rei Henrique, navio inglês, grande navio, nau capitânia ou qualquer outro nome antes do seu nome formal. Poderia ser chamada só de Grace Adieu. Como as frotas de navios de guerra eram pequenas na época, era improvável haver confusão por nomes compartilhados entre vários navios, já que muitos navios maiores tinham nomes compostos por várias palavras. E claro, essas frotas estavam divididas entre países que falavam muitos idiomas diferentes. Dada a natureza predominantemente católica da Europa até mais ou menos o período Tudor, dar o nome de Maria a um navio poderia ser bastante comum, mas a maioria dos navios maiores não teria nomes tão simples. Eles possuem palavras extras que os distinguem. Por exemplo, o navio de guerra inglês Mary Rose, a nau capitânia de Colombo, La Santa Maria de Imaculada Concepción,
ou o navio de guerra francês Marie Lacour La Cordelier. Claro, também era comum nomear navios em homenagem a mulheres chamadas Maria, que não eram a Maria bíblica, o que acaba gerando certa confusão. Mas outro problema era que as frotas da época muitas vezes lutavam não apenas com os navios reais ou estatais presentes, mas também com o apoio de vários navios de propriedade privada. E claro, todos estavam do mesmo lado, mas as embarcações privadas não mereceriam um prefixo formal, mesmo que existisse um na época. E aqui, claro, havia mais chance de confusão. Por exemplo, a frota inglesa que se reuniu para enfrentar a armada tinha pelo menos 2 unidades, 2 Golden Lions, pelo menos 5 navios, incluindo esses 2 que tinham alguma forma de leão no nome, 3 Minions, 2 Revanches, 2 Tigres e, talvez sem surpresa, 9 navios com alguma variação do nome Elizabeth. Ainda assim, outro problema era que qualquer prefixo geralmente incluía pelo menos alguma alusão a navio. E como um navio era um tipo muito específico de embarcação, isso simplesmente não funcionaria para muitas das embarcações daquele período. Isso incluía o tipo no nome, com galé, galeão e barca, sendo todos elementos comuns em vários nomes de navios. Mas à medida que os navios de guerra se distanciavam ainda mais dos navios mercantes, as embarcações de propriedade privada se tornavam menos úteis nas frotas. As frotas não só se expandiram, mas ficaram cada vez mais sob controle do Estado, geralmente com o monarca como chefe. Ainda assim, os primeiros indícios de prefixos formais de identificação começam a ser encontrados. No início dos anos 1700, os navios da Marinha Real começaram a ser chamados de navio de Sua Majestade Britânica, conforme apropriado, frequentemente abreviado como navio HBM ou ocasionalmente HBMS na forma escrita. Navio também era visto, embora com menos frequência. Mas no final dos anos 1700, navio de Sua Majestade ou HMS, começou a superar e eventualmente substituiria o navio HBM. Embora isso tenha causado outro problema de convenção de nomenclatura a surgir brevemente, já que o uso de navio, seja escrito ou falado por completo, permitia variações como chalupa, barca ou embarcação auxiliar. Mas também levou a um problema onde os navios começaram a ter o "o" inserido entre o prefixo e o nome. Mas enquanto navio Goliath pode soar mais ou menos correto, HMS o Alexander não soa tão bem assim. Mas à medida que HMS ficou cada vez mais frequente, o "o" foi deixado de lado em algum momento entre a Batalha do Nilo e a Batalha de Trafalgar. Como mostram as medalhas dos capitães cunhadas para essas batalhas. A convenção se firmou nos conhecidos HMS Victory, HMS Royal Sovereign, etc. Mas embora HMS já fosse comum, na verdade não foi formalmente adotado pela Marinha Real, até por volta de 1820, o que é claro, leva a 2 dilemas distintos para o historiador moderno. Primeiramente, você tem navios que serviram em ambos os períodos, antes e depois de 1820, como a própria Victory. Ela foi oficialmente chamada HMS Victory durante quase toda a sua longa vida, mas você deve usar esse nome para as batalhas da Guerra Revolucionária e das Guerras Napoleônicas em que lutou? E, em segundo lugar, você aplica o prefixo retroativamente também a navios de guerra britânicos mais antigos que saíram de serviço antes de 1820. E, se sim, até onde você vai? Alguns guias de estilo sugerem não retroceder além de cerca de 1780 ou 1790, que foi quando HMS começou a ser o prefixo mais comumente usado. Mas outros retrocedem até o período da Restauração, que foi quando a Marinha Real voltou a ser real, tendo sido temporariamente uma marinha da Commonwealth, e passou oficialmente a fazer parte do aparato estatal, em vez de ser propriedade pessoal do monarca. Mas, em qualquer caso, se olharmos para a Marinha dos Estados Unidos desde o início desse serviço, havia uma espécie de sistema de prefixos em vigor, embora também não oficial. Muito parecido com a Marinha Real, isso era US ou United States, mas com um qualificativo. Isso podia ser navio, fragata, barca, etc. Embora US Ship, também conhecido como USS, como um termo mais geral, fosse misturado em vários documentos desde o início. A Marinha dos Estados Unidos na época, e possivelmente ainda hoje, também tinha o hábito de retirar o prefixo se o navio não estivesse em serviço. Atualmente, nos séculos XX e XXI, um navio é lançado, comissionado e geralmente permanece em serviço até ser retirado, então isso não é um problema.
Nos séculos XVIII e XIX, na Era da Vela, navios eram frequentemente colocados na reserva e depois retornavam ao serviço diversas vezes durante suas carreiras, perdendo e recuperando o prefixo oficial repetidamente. Na verdade, só em 1907 o presidente Theodore Roosevelt emitiu ordem executiva determinando que todos os navios de guerra dos Estados Unidos tivessem USS ou United States Ship como prefixo formal. E isso nos dá uma ideia geral de como isso pode acontecer, chegando agora a 4 pontos principais. Tradução para o inglês, formas gerais de prefixos, nações que mudam de prática repetidamente e marinhas que ou não usaram ou ainda não usam prefixos. Primeiramente, a questão da tradução para o inglês surge porque muitas marinhas vêm de países que têm algum tipo de monarquia, seja atualmente ou no passado. Acontece que muitas delas usam um prefixo que basicamente significa a mesma coisa que o da Marinha Real, ou seja, navio de Sua Majestade. A Marinha Imperial Alemã e a Marinha Austro-Húngara usavam o prefixo SMS ou Sein Majestat Schiff. Os holandeses usavam, e peço desculpas aos ouvintes holandeses, Zijner ou Haar Majesteit, dependendo se era rainha ou rei na época, se eu acertei os gêneros corretamente. A Suécia também utiliza Hans ou Hennes Majestats Skep, que significa navio de Sua Majestade, variando conforme o gênero. E isso leva a um pequeno problema, porque se você traduzir todos para o inglês, então, quase todos os navios da Europa acabam tendo HMS no início do nome em todos os lugares. Agora, não existe uma convenção realmente uniforme quando se trata de lidar com isso. Navios imperiais alemães e austro-húngaros, por exemplo, apenas tiveram SMS incluído diretamente no texto em inglês, mas a maioria dos outros foi traduzida, porém com algum caractere ou caracteres adicionais inseridos entre o H e o M para indicar o país de origem. Por exemplo, a Marinha Dinamarquesa é chamada HDMS, sigla para navio de Sua Majestade Dinamarquesa, pois parecem ser o único país com marinha, monarca e nome iniciado por D. Mas outros, como os holandeses, que claro vêm dos Países Baixos, e os suecos, que mencionamos anteriormente, recebem um segundo caractere. Geralmente, mas nem sempre, em letra minúscula. Acontece que há pelo menos outro país que tem tanto uma marinha quanto um monarca, além de um nome que começa com N ou S, respectivamente. Então, HNLMS ou HSWMS. Separadamente, marinhas que se formaram quando sua nação de origem estava de alguma forma afiliada ao Império Britânico, ou que ainda tem o rei ou a rainha britânica como chefe de Estado, ou tendem a colocar a inicial ou as iniciais do país entre o M e o S, daí HMAS ou HMCS para a Austrália e Canadá, ou HMNZS para Nova Zelândia. Em seguida temos os prefixos gerais. Agora, obviamente, países com monarca geralmente têm alguma versão do que acabamos de falar, mas países que não têm monarca, mas têm um prefixo, normalmente escolhem uma de duas opções. Ou colocam o nome do país seguido de navio naval ou navio da marinha, como ANS para a Argélia, navio da marinha argelina ou navio da República do país. Então, RSS para navio da República de Singapura, por exemplo. Assim como acontece com as frotas reais, há alguma variação, mas essas duas formas são as mais comuns. Agora, como uma observação, para evitar ficar carregado, parece que a maioria dos autores de língua inglesa, assim como com SMS, preferiu manter os prefixos do mundo hispânico em sua forma original, como ARA para a Argentina, que significa Armada de la República Argentina, ou Argentina, que provavelmente se tornaria navio de guerra argentino, ou navio de guerra da Argentina em inglês, o que entraria em conflito com a Argélia, e o maravilhoso BAP peruano, ou buque armada peruana, que seria navio de guerra peruano em inglês, o que então entraria em conflito com o Paquistão, que já tem PNS. Depois há países que já mudaram de sistema. A Alemanha é um bom exemplo, já que a Alemanha Imperial, como já vimos, usava SMS, mas a Kriegsmarine e seus vários sucessores não têm prefixos oficiais. Agora, nesses casos, é claro que tecnicamente está correto usar prefixos onde eles foram usados historicamente e depois deixar de usá-los, mas isso nos leva a um quarto ponto, que são as marinhas que não usam ou nunca usaram prefixos de navio. Agora, nesses casos, não existe uma convenção estrita. Alguns historiadores preferem simplesmente não usar nenhum prefixo se ele não foi usado historicamente. Outros vão usar um prefixo para cada marinha e outros vão analisar caso a caso.
O Japão, por exemplo, internamente nunca usou prefixos para seus navios, mas, curiosamente, externamente, ou seja, ao se corresponder com países estrangeiros, muitos documentos japoneses, assim como a imprensa estrangeira da época, usavam himns, ou seja, navio de Sua Majestade Imperial Japonesa, o termo imperial, porque o soberano do Japão é imperador, não rei. Essa também é a forma usada em vários navios museus japoneses, inclusive se você visitar o Mikasa. Então, se você for usar um prefixo para os navios da Marinha Imperial Japonesa, a IJMS é o mais apropriado, embora IJN também seja usado, às vezes, provavelmente porque é mais curto. Da mesma forma, às vezes você verá a IRMS usado para a Marinha Imperial Russa, embora IRN e IRS também apareçam de vez em quando por aí. E os navios soviéticos geralmente ficam sem prefixo, mas acho que isso é provavelmente porque o SSIRS tem S demais. Com a Kriegsmarine, o caso é diferente, pois os alemães usavam prefixos, mas depois os abandonaram. No entanto, dois prefixos informais apareceram em várias boas obras de referência e, de vez em quando, também surgem em documentos históricos, especialmente em relatórios de inteligência estrangeiros. KMS, ou Kriegsmarine Schiff, navio da Kriegsmarine, e DKM, Deutsche Kriegsmarine, frota de guerra alemã, tecnicamente falando, embora não sejam oficiais, há uma base razoável para usá-los, caso você prefira. E, invertendo as coisas, no período de tempo que o canal cobre, a Regia Marina italiana tem evidências do uso de RN ou Regia Nave, navio real, mas de forma semelhante aos estilos britânicos e americanos mais antigos, eles também podem ser encontrados em documentos históricos usando designações específicas para navios, como RS para submarinos. Então, nesse caso, o Regia ou Régio, dependendo da sua grafia, seria a parte permanente, o R, e então o S ou o N ou qualquer outra letra seria usada como designador do navio. Mas, como RN, Regionave, é o termo mais adequado para englobar tudo, geralmente é o que você vai ver sendo usado, embora ocasionalmente você também veja pessoas usando RM para regia marina, mas isso é bem raro. E aí, claro, você chega a países como a França, que nunca adotaram oficialmente um prefixo. Nesse caso, considerando como oscilaram entre império e república várias vezes, isso foi provavelmente o melhor, pois evitaram confusão de prefixos. Hoje em dia, claro, muitas marinhas que não têm oficialmente um prefixo e nunca tiveram, como a francesa, acabam recebendo internacionalmente um insira o nome do país aqui, seguido do designador do navio, só para ajudar na identificação. Por exemplo, em formações da OTAN, navios franceses usam FS seguido do nome do navio. Mas, mais uma vez, para embarcações históricas, neste caso específico, MN de Marine Nacional às vezes é usado. Então, como você pode ver, quem usava um prefixo, qual prefixo usava e quando usava podia variar bastante. De modo geral, embora seja tecnicamente correto seguir exatamente o uso adotado em cada caso, muitos historiadores, como mencionado acima, usaram prefixos semi-oficiais apenas para organizar melhor as coisas ou para ajudar a distinguir os navios. Por exemplo, ao mencionar o navio alemão Scharnhorst, o ouvinte pode perguntar qual Scharnhorst, pois existiram pelo menos 3 navios de guerra e 2 transatlânticos com esse nome. Mas, ao usar SMS Scharnhorst, KMS Scharnhorst e FGS Scharnhorst, fica bem mais claro a qual navio de guerra você se refere. Para os dois, SS Scharnhorst, ainda é preciso dizer se é a versão de 1904 ou 1934, mas isso é problema seu se você for historiador de transatlânticos. Da mesma forma, a IGM Skarger é claramente o porta-aviões da Segunda Guerra Mundial, em oposição à sua contraparte moderna. Claro, com navios das Marinhas dos Estados Unidos e da Marinha Real Britânica, onde eles repetem nomes várias vezes, bem boa sorte. Neste canal, você me verá usando os prefixos oficiais quando existirem, e então, na maioria dos outros casos, para várias marinhas, eu costumo usar o prefixo não oficial que parece ter mais uso comum em obras de referência e periódicos de história. Basicamente pelos mesmos motivos que acabei de explicar. Espero que isso ajude. Até o próximo vídeo.